Reino Unido impõe sanções sem precedentes à Frota Sombria da Rússia. Reino Unido declarou que a Frota Sombria não apenas financia a guerra de Putin na Ucrânia, mas também representa uma ameaça à segurança europeia. O país anunciou as maiores sanções já aplicadas contra a Frota Sombria russa, usada para exportar petróleo da Rússia. Segundo comunicado no site do governo britânico, quase 100 petroleiros serão atingidos pelas medidas. Essas sanções visam aumentar a pressão sobre a economia russa, que já sofre com a queda nos preços do petróleo. Além de enfraquecer o financiamento da máquina de guerra de Putin, as medidas visam proteger infraestruturas críticas de energia e informação da Europa. Há suspeitas de que os petroleiros da Frota Sombria estejam envolvidos na sabotagem intencional de cabos submarinos no Mar Báltico. Desde o início do ano passado, os navios sancionados exportaram petróleo russo no valor de mais de 24 bilhões de dólares. Enquanto isso, o Reino Unido decidiu afundar a Frota Sombria da Rússia. Foi anunciada a decisão. A Frota Sombria é composta por navios que contornam as sanções impostas pelo Ocidente ao petróleo e produtos petrolíferos russos. Londres impôs novas sanções econômicas a 18 petroleiros russos. Além disso, 4 navios da Rusgasdobycha, utilizados no transporte de gás natural liquefeito, também foram incluídos nas restrições, conforme informou o Ministério das Relações Exteriores britânico. O documento do Ministério Britânico destaca que essas são as maiores medidas restritivas já tomadas contra a chamada Frota Sombria do ditador russo Vladimir Putin. Com isso, o número total de petroleiros russos sancionados chega a 143. A Frota Sombria tenta burlar as sanções e representa um perigo real. Além disso, traz riscos ambientais, como vazamentos de petróleo devido ao descumprimento de normas de segurança, conforme aponta o comunicado do Ministério das Relações Exteriores britânico. Os petroleiros sancionados renderam ao regime de Putin mais de 5 bilhões de dólares somente em 2024. Enquanto isso, o buraco orçamentário da Rússia cresce. Até o final do ano, o déficit pode ultrapassar 10 trilhões de rublos. A queda nos preços do petróleo está aprofundando o rombo nas contas públicas. Só em abril, o déficit aumentou em mais 1 trilhão de rublos. Nos primeiros 4 meses do ano, ele já ultrapassou 13,2 trilhões de rublos, mais do que todos os ativos líquidos restantes no Fundo Nacional de Riqueza. O economista russo Vyacheslav Shiryaev escreveu em seu blog que as receitas com petróleo e gás caíram 11% em comparação com o mesmo período do ano passado. As despesas, por sua vez, aumentaram 21%, chegando a 15,5 trilhões de rublos. O déficit orçamentário atual é quase 3 vezes maior que o do ano passado. A arrecadação é insuficiente para cobrir os gastos crescentes, e o déficit pode continuar aumentando em cerca de 1 trilhão de rublos por mês. Nessa trajetória, até o fim do ano, o déficit pode ultrapassar 10 trilhões de rublos. Anteriormente, já havia sido relatado que o petróleo barato está afetando gravemente o Kremlin. Apesar de o volume de exportação de petróleo russo permanecer estável, a receita retornou aos níveis da primavera de 2023. A queda nos preços internacionais do petróleo atingiu duramente os lucros da Rússia com exportações. Segundo cálculos da Bloomberg baseados em dados da agência Argus, a receita total com exportações de petróleo nas 4 semanas até 4 de maio foi de 4,96 bilhões de dólares, cerca de 1,24 bilhão de dólares por semana. Isso representa uma queda de 4%, ou 220 milhões de dólares, em comparação com o mesmo período encerrado em 27 de abril, sendo o nível mais baixo desde o início de abril de 2023. Naquele momento, o mercado ainda se recuperava do choque causado pelas sanções ocidentais e pelo aumento do desconto do petróleo russo Urals em relação ao Brent, principal referência internacional. De modo geral, as receitas do orçamento russo provenientes do setor de petróleo e gás caíram 11,7% em abril de 2025, em comparação com abril de 2024. A queda está diretamente ligada à dinâmica global dos preços do petróleo. A tensão comercial, associada à política tarifária da administração do presidente dos Estados Unidos e a decisão da OPEP+ de aumentar a produção, contribuíram para a queda das cotações. O preço do petróleo Urals nos portos caiu abaixo dos $50 por barril, 4,5 dólares a menos do que na semana anterior.
Essa tendência pode continuar. No início da semana, o Brent estava sendo negociado entre 60 e 62,5 dólares por barril, enquanto a OPEP+ aumentava, pelo segundo mês consecutivo, sua cota de produção em 411 mil barris por dia. Ao mesmo tempo, os aliados europeus continuam a reforçar as sanções contra a Rússia. A União Europeia está preparando novas restrições contra a chamada Frota Sombria da Rússia, usada pelo Kremlin para contornar as sanções existentes. A lista negra deve incluir mais 150 petroleiros. Além disso, os Estados Unidos podem impor novas sanções. Segundo a imprensa, Washington elaborou medidas adicionais que poderiam ser usadas pela administração de Donald Trump para pressionar o Kremlin a negociar a paz na Ucrânia. Além disso, a OPEP+ está promovendo o maior aumento na produção de petróleo dos últimos 5 anos. Uma sentença para a economia russa. No sábado, 3 de maio, a OPEP+, composta por 23 países, decidiu ampliar significativamente sua produção. Para a Rússia, isso representa uma catástrofe econômica, segundo informou a agência Reuters. A decisão foi tomada sob pressão da Arábia Saudita. Fontes indicam que, durante uma reunião virtual, os sauditas comunicaram aos membros da OPEP+, que não estão mais dispostos a sustentar os preços reduzindo artificialmente a produção. A intenção é punir os países que violaram suas cotas, como o Cazaquistão e o Irã. A previsão é que entre maio e junho de 2025, a OPEP+ aumente a produção em 822 mil barris por dia, o maior aumento em 5 anos. Arábia Saudita, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque estão ampliando sua produção. Segundo os planos de Riad, até novembro de 2025, a produção total da OPEP+ deve atingir 2,2 milhões de barris por dia. Especialistas afirmam que essa oferta é excessiva para o mercado. A demanda está muito fraca devido à crise econômica causada pela guerra tarifária iniciada por Donald Trump. Espera-se que o excedente de petróleo chegue a 1,5 milhão de barris até o final do ano, o que causará uma queda acentuada nos preços. Isso é desastroso para a Rússia, cujo orçamento depende criticamente da exportação de recursos energéticos, especialmente do petróleo. O orçamento russo para 2025 foi elaborado com base em um preço de 69,70 dólares por barril. Atualmente, o preço está bem abaixo, em torno de 54 dólares. As receitas do setor de petróleo e gás caíram cerca de 20%. O Kremlin espera um déficit orçamentário recorde em torno de 3,8 trilhões de rublos, em vez dos 1,2 trilhões inicialmente previstos. O agressor ficará sem recursos para continuar a guerra contra a Ucrânia.